Prezados colegas, vamos iniciar a nossa mesa. Uma boa tarde a todos e a todas. Em nome da Comissão de Organização do primeiro Encontro Internacional do Programa de Pós-Graduação e Ensino INFISUF, o qual tem como tema a pandemia e suas interfaces no ensino, gostaria de dizer que é com grande expectativa que iniciamos a mesa Práticas Pedagógicas Inclusivas, composta pelos professores Débora Alessandra de Souza, psicóloga clínica e escolar, instrutora de Mindfulness, especialista em psicopedagogia e psicomotricidade, formação em psicodrama, tatadrama, mestre no ensino das ciências da saúde e do meio ambiente, professora universitária, inspiradora do projeto ELOS, de aconchego e do programa psicoeducacional, PPE, membro do Observatório da Inclusão Educacional e dos Direitos Humanos, UFINFES, a professora Jaqueline Supriano de Souza Alves, pedagoga, especialista em neuropsicopedagogia, educação especial, inclusiva e políticas de inclusão, experiência profissional na mediação escolar por 4 anos, coordenação da educação especial no município de Aperibé em 2018, concursada para professora de educação especial com atuação na sala de recursos multifuncionais nos municípios de Aperibé e Santo Antônio de Pádua, e atendimento especializado em neuropsicopedagógico no Colégio SEI Italcar em 2015. Adriana Seolim, pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociências aplicadas em aprendizagem pelo IPUB da UFRJ, experiência profissional como professora e pedagoga em rede pública do primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental e a EJA. Atualmente é membro da equipe Rede Sara de neuroreabilitação desde 2006. Atuou como neuroreabilitação de bebês, crianças e adolescentes e hoje atua na reabilitação de adultos com sequelas de lesões congênitas ou adquiridas do sistema nervoso central, bem como doenças neurodegenerativas. É membro do Observatório da Inclusão Educacional de Direitos Humanos, do INFISUF. Professora Adriana Luna Leitão, pedagoga, psicopedagoga, mestre em políticas públicas com foco no estudo das políticas públicas de educação para pessoa com deficiência. Adriana Luna iniciou a experiência profissional com atendimento educacional especializado na área da deficiência intelectual, autismo e deficiência múltipla. É membro da equipe da Rede Sara de neuroreabilitação desde 1997. Atua com neuroreabilitação de bebês, crianças e adolescentes com transtornos de desenvolvimento, síndromes genéticas, patologias neuromotoras variadas, sequelas de lesões congênitas ou adquiridas do sistema nervoso central. E membro do Observatório de Inclusão Educacional e Direitos Humanos, INFISUF. Dr. Diego de Oliveira, docente do curso de fonoaudiologia da Uniflu, fonoaudiólogo, arte-terapeuta, neurocientista, mestre em ensino pela UF, especialista em neurociências aplicadas à aprendizagem pela UFRJ, especialista em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp, pós-graduado em transtorno do espectro autista, CBI of Miami, especializando em análise de comportamento aplicada pela UFSCar, membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento, membro da Associação Brasileira de Psicopedagogia, diretor do Instituto Te Amo e fundador do Instituto Azul de Transtorno do Espectro Autista.
Essa mesa, ela tem como propósito estabelecer um diálogo sobre a temática da inclusão, na qual eu, Valmice Brito, estudante do mestrado do PPGEM, exercerei a função de mediadora. A dinâmica da mesa consiste em aproximadamente de 15 a 20 minutos para cada participante apresentar seu trabalho e pesquisa. Durante as apresentações, as pessoas que estão participando poderão fazer suas perguntas e comentário pelo chat, e ao final da fala de todos, nós abriremos para as possíveis respostas, né, das perguntas. As possíveis perguntas serão respondidas. Antes de passar a palavra para a professora Débora, eu gostaria de agradecer aos professores por estarem conosco, colaborando para a realização deste evento, tão importante para o programa de pós-graduação e para o fortalecimento das áreas de ensino e de educação. Nossa imensa gratidão a todos vocês, pelo tempo dedicado para estarem aqui hoje, construindo novas perspectivas de compreensão da realidade, pois as conjunturas sociais, políticas, econômicas e ambientais atravessadas pela pandemia revelam as diferentes formas como o ensino e a educação têm sido projetos historicamente no país. Para confrontar essa realidade, eu espero que os diálogos que nós vamos construir nesse encontro possam representar um alento à nossa esperança em sentido à transformação e luta por dias melhores. Diante disso, eu desejo a todos um excelente encontro. Passo a palavra à professora Débora. Boa tarde a todos. Eu sou a Débora, psicóloga, fazendo a autodescrição. Meu cabelo é castanho escuro, sou negra, uso óculos, estou com uma blusa branca, né, escrita TEA, e mais o quê? E acredito que seja só isso, né? Então, eu vou estar falando das pandemias e suas interfaces no ensino de práticas pedagógicas inclusivas, trazendo um pouco para vocês da minha experiência, né, e da minha pesquisa que eu tenho feito que iniciou com crianças no TEA e que hoje são adolescentes. Então, para iniciar, né, vou pedir para passar o slide. E aí eu vou falar um pouco dessa questão, né, da identificação. Pode passar o slide, Valmice? Vou iniciar ele aqui, Débora. Por gentileza, obrigada. Obrigada. Então, essa experiência eu comecei há 5 anos atrás, né, com crianças que faziam acompanhamento comigo no individual, e aí, por ver a dificuldade deles interagirem, né, a questão da habilidade social, era necessário desenvolver esse processo da habilidade social, eu comecei a realizar esse trabalho em dupla, né, e a partir desse trabalho que foi desenvolvido, então hoje eles se encontram na adolescência, tendo entre 12, 13 e 14 anos. Então, vou pedir para ir para o segundo slide, por favor, Paulo. Está aparecendo para vocês já? Tá aparecendo sim. Pode passar para o segundo slide. Então, a identificação, então, eu comecei com dupla de crianças no TEA, início do atendimento foi em 2015, onde iniciaram o trabalho, né, psicoterápico comigo, aos 9 anos de idade. A queixa inicial era dificuldade na autorregulação, dificuldade na comunicação, interação e compartilhamento, e em lidar com as frustrações. A proposta inicial era o atendimento individual e o trabalho junto com a família. E aí a proposta secundária era o trabalho em grupo com as crianças e também com as famílias em grupo. Pode passar. E aí, como base, né, desse trabalho, eu teria aí, né, a busca de desenvolver junto com a família uma proposta, né, de trabalho onde eu estaria passando não só orientações, mas também fazendo um trabalho de fortalecimento com essa família.
o trabalho individualizado com o paciente e, consequentemente, em dupla inicialmente, depois esse grupo foi crescendo. O trabalho em parceria com as escolas, então todas as crianças que faziam e fazem acompanhamento comigo, eu vou até a escola e faço todo esse trabalho de visita e de troca com os profissionais que atuam junto com a criança, e a equipe multidisciplinar, que é composta por fono, TO, né, médicos, que, em geral, quem faz parte da minha equipe é só a parte de psicopedagogia, e os demais profissionais, a gente sempre entra em parceria, né? Pode passar. E aí a área da psicologia, né, que eu fui buscar esse trabalho, que é a área onde é a abordagem que eu sigo, embora eu tenha feito cursos, né, em outras áreas, como ABA e até o Floor Time, mas eu fiz essa experiência dentro da abordagem do psicodrama. Então, o psicodrama é uma abordagem que tem como visão o homem que possui recursos inatos que são criatividade e espontaneidade. Independente se esse indivíduo apresenta algum transtorno ou não, para Moreno, que é o fundador dessa teoria, isso todos nós nascemos com criatividade e espontaneidade. Porém, isso é perdido ao longo da nossa vida por diversas circunstâncias e precisa ser recuperado a partir do entendimento de suas etapas do desenvolvimento. Então, para Moreno, a gente vai perdendo essa espontaneidade, essa criatividade, a espontaneidade sendo vista como algo que é eu dar uma resposta nova a situações antigas e que eu possa dar essa resposta nova sempre de forma criativa, inusitada, aonde eu vou aí acompanhar, né, esse processo de construção criativa e cognitiva também. Né? Então, eu fui seguindo as etapas da matriz de identidade, segundo o psicodrama, que seria a primeira etapa, o eu comigo, que são atividades de introspecção, onde a gente sabe que geralmente a pessoa no TEA, né, ela se encontra mais dentro do aspecto introspectivo, e aí a gente trabalha esse eu comigo. Na segunda etapa, o eu com o outro, onde a atividade é de percepção, né, de mim e dessa percepção de quem é esse outro. E a terceira etapa da matriz de identidade, que sou eu com todos, que é a atividade de integração. E a quarta etapa, trabalhando aí o roleplay, que é uma técnica do psicodrama, onde a gente joga com os papéis para que esse indivíduo possa realmente trabalhar a criatividade dele e a apropriação de papel social dentro, né, da relação dele com o outro. Pode passar. Então, aí, para vocês, tem a foto, né, dessa dupla que começou comigo aos 9 anos de idade. Então, primeiro eu comecei o trabalho com eles dois, ambos tinham o mesmo perfil de comportamento, eram crianças que não aceitavam perder, né, tinham movimentos, né, repetitivos, estereotipados, e com o trabalho em dupla, eu fui trabalhando, tanto em dupla quanto individual, eu fui trabalhando essa autorregulação, né? E essa questão do compartilhar e de lidar com a frustração, com as questões relacionadas à perda. Pode passar. Aí vem a atividade com a família e o grupo, né, que foi feito antes da pandemia. Então, antes da pandemia, nós tínhamos encontros com todas as famílias, né, seguindo a abordagem sociodramática, onde, além das orientações realizadas em torno da realidade de cada família diante do TEA, foi trabalhado também ao longo desses processos a família pensada e a família vivida, né? Visto que a família, antes de ter um filho com TEA, pensa, né? Sonha, tem todo um sonho aí com esse filho, né? Estrutura toda uma família que é pensada,
né, e que é fantasiada ao longo dessa construção familiar, e a família que é vivida, que é a família real, do aqui e agora, desse momento presente. Pode passar. Então, o que foi possível observar antes da pandemia, aí vocês estão vendo um grupinho que já está com 3, então esse grupo foi crescendo, entraram alguns, saíram alguns, e hoje a gente está com um número maior que eu vou mostrar para vocês, mas esse foi um encontro onde eu trabalhei a habilidade social deles, que foi no período antes da pandemia, o período do Natal, o período do carnaval. Então, do carnaval eu não coloquei a foto aqui, mas eu sempre trabalhava as habilidades sociais através do roleplay, com situações, né, com cenas do cotidiano. Então, cena de como eles precisariam se comportar no carnaval, que atividades eles poderiam exercer, como que seria isso em relação ao barulho, em relação à quantidade de pessoas, por conta de todas as questões sensoriais que a gente sabe que acabam acompanhando a pessoa com TEA. Então, após 5 anos de atendimento, né, no individual e em grupo, foi possível observar que as crianças que hoje são adolescentes não apresentam mais dificuldade na autorregulação. Todos eles conseguem se autorregular diante de situações estressantes e conseguem buscar repertórios neles mesmos para que eles possam lidar com a dificuldade que ocorre no entorno. A dificuldade na comunicação também, hoje alguns possuem um pouco dessa dificuldade, mas grande parte já foi vencida, claro, com o trabalho da fono também e da psicopedagoga, num trabalho sozinha, mas a gente já pode ver essa questão presente no comportamento deles, a questão do compartilhamento e de lidarem com a frustração. Então, atualmente, todos eles conseguem perder no jogo, perder nas atividades e compreender que está tudo bem, que perder faz parte, que vai ter um outro momento onde eles possam sair vencedores. Porém, a interação social, no que diz respeito a acolher a linha de interesse do outro, ainda permanecia com muitas dificuldades. Então, quando eles estavam em grupo, no presencial, e tinha alguém que não tinha a mesma linha de interesse, eles tinham dificuldade de absorver e de ouvir essa linha de interesse do colega e de poder, a partir disso, construírem juntos. Então, o diálogo ainda acontecia disputas de quem dominava esse setting terapêutico e as atividades lúdicas. Então, com o tempo, isso foi sendo trabalhado, mas a partir da pandemia eu pude ver algumas outras evoluções, que eu vou falar mais à frente. Então, o que eu observava também nas famílias antes da pandemia? As famílias estavam engajadas, mas como houve uma evolução nas questões comportamentais dessas crianças, foi possível perceber um menor envolvimento com o processo terapêutico. Então, as famílias até participavam, mas elas já não estavam tão ativas com o processo terapêutico, por mais que a gente busque mecanismos de trazer essa família para um trabalho em conjunto, eu percebia que estava, vamos dizer assim, um trabalho mais morno, né? Eles não estavam tão preocupados de como há 5 anos anteriores, quando me procuraram, porque as questões comportamentais ditas como mais sérias já haviam amenizado. Então, o que os adolescentes, né? E aí, com os adolescentes, eles demonstravam interesse e engajamento no atendimento, tanto individual quanto grupal. Então, eles sempre, antes da pandemia, se mostravam dispostos a estarem no grupo, a partilharem, a trocarem, e mesmo que em alguns momentos houvesse dificuldades em aceitar a liderança de um ou de outro, né? E acolher aí a linha de liderança de um integrante específico. Pode passar.
Então, com as escolas, antes da pandemia, havia um trabalho em parceria, então, quando as escolas não conseguiam alcançar algum processo educativo junto a esse adolescente, eles buscavam trocar com os profissionais que atendiam essa criança e esse adolescente, e isso ocorreu não só comigo, mas com os outros profissionais da psicopedagogia e da fonoaudiologia também, né, na intenção de favorecer a adequação de materiais educativos e modelação de comportamento desses adolescentes, né? Dentro do que é favorável para o adolescente, do que era satisfatório aí para a escola. Então, havia sempre esse trabalho em conjunto, em parceria. Com a equipe multidisciplinar, né, que aí eu considero psicopedagogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, eles realizavam trocas comigo quando né, mesmo que eles não fizessem parte da minha equipe, né, mesmo que eles não fizessem parte do meu espaço clínico, ainda assim se ocorria uma troca constante. Os médicos, em geral, só trocam com serviços de psicologia clínica se esse profissional entra em contato com eles. Fora isso, eu não tenho tanta troca, né, da área médica em relação ao desenvolvimento do caso clínico daquela determinada criança. Então, o que eu pude perceber, né, no decorrer da pandemia? Então, os atendimentos, tanto individual quanto grupal, passaram a ser online. Então, com todas as crianças, né, eu chamo de crianças ainda, porque para mim eles ainda são crianças, mas estão todos na adolescência, né, ou entrando na adolescência. E aí eu comecei com um espaço de tempo menor, para ver como que eles iriam se adaptar a essa nova ferramenta. Então, eu atendia em torno de 30 minutos, 35 minutos, alguns de início tinham dificuldade, então permaneciam 20 minutos no atendimento, então tudo isso era conversado junto com a família sobre esse momento de aquecimento, né? Dentro do psicodrama a gente chama de aquecimento para entrada no processo terapêutico, e eu fui fazendo esse aquecimento durante mais ou menos um mês de atendimento para que eles pudessem lidar com essa nova ferramenta, que é a ferramenta online. Então, o grupo, né, houve uma mudança nos integrantes, um do grupo saiu e entraram mais 2 integrantes, né? Então, o grupo que tinha 3 passou a ter 4 integrantes, porque um saiu, ficando com 2 inicialmente, mas entraram mais 2 integrantes do grupo, mais 2 adolescentes. E um desses adolescentes já fazia acompanhamento comigo, só que num outro município vizinho aonde o grupo acontecia. Então, ele não tinha como fazer parte do grupo antes da pandemia, porque ele mora em um outro município. E o online foi benéfico, porque eu pude trazer ele para esse grupo. Era um adolescente com bastante dificuldade de se autorregular e que tinha bastante questões a nível comportamental. Então, e o outro, né, o outro paciente, ele começou comigo tem mais ou menos 2 meses. Eu já conhecia a família já conhecia o meu trabalho, e aí pediu para que ele começasse o acompanhamento, então também está no individual e online. E aí eu coloquei aqui algumas fotos, né, da utilização da inversão de papéis, que é também uma das técnicas utilizadas pelo psicodrama, e a utilização do roleplay, onde eles puderam, né, manifestar nesse slide onde está a utilização do roleplay, cada um está assumindo um personagem que é um super-herói que eles escolheram e que foi trabalhado ao longo da sessão, e eles assumiram perfeitamente esse papel sem que eu desse qualquer orientação nesse sentido. Eles assumiram o papel e começaram a trabalhar em cima desse papel.
e a utilização de inversão de papéis também. Tá? Débora, por gentileza, você tem 3 minutos para concluir a sua fala, tá bom, minha querida? Tá bom. Obrigada. Então, o que eu observei do atendimento online durante a pandemia, né? As famílias ficaram mais engajadas e participativas com o trabalho terapêutico, houve maior engajamento dessa família, as escolas com dificuldade de realizar as adaptações necessárias, mas mesmo com dificuldade as escolas não entraram em contato, e os outros profissionais que percebemos essas dificuldades através do que os adolescentes traziam para a gente. O serviço de psicopedagogia permaneceu trocando, de TO não trocou porque não atendeu, e de fonoaudiologia alguns profissionais trocaram e outros não. Pode passar. Então, profissionais da equipe multidisciplinar, já falei mais ou menos, né? Como que funcionou, o fonoaudiólogo, alguns trocavam, e outros não, passou a não haver mais troca nenhuma. Os médicos, eles passaram, em geral, a não fazer troca nenhuma, as informações chegavam até a mim só por via familiar. Então, dentro do atendimento psicológico, o que foi possível eu observar, né, para ir concluindo? Progresso nas habilidades sociais, na comunicação entre os pares, na aceitação da saída de um integrante, na entrada de 2 novos integrantes, revelando, assim, flexibilidade cognitiva. Então, eu pude perceber que eles lidaram bem com a saída, com a modificação dessa dinâmica grupal. Progresso em lidar com a frustração, na aceitação do foco de interesse. Hoje, eles já aceitam o interesse do outro, já aceitam que sempre em um encontro vai ter um que vai dominar, né? Então, eles começaram a apresentar a tomada de papel social, onde seu posicionamento social no grupo familiar e dentro do consultório passou, né, a fazer parte do dia a dia deles. Pode passar. Então, para fechar, eu trouxe uma fala do Mazzotta, que é psicodramatista, que diz: o adolescente transpõe naturalmente as vivências do contexto social para o dramático, assim como do dramático para o social. Quanto mais espontâneo e criativo for o desempenho dos papéis psicodramáticos, melhor estruturada estará o adolescente para desempenhar os papéis sociais, vencendo bloqueios e desenvolvendo o seu potencial. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que não tenha corrido muito no final, mas esse é o trabalho que eu desenvolvi aí, né, de pesquisa ao longo dessa pandemia. Muito obrigada, Débora. Passo a palavra agora para a Adriana Ciolin e Adriana Leitão. Desculpe, eu acho que houve um equívoco, né? A Jaqueline, desculpa a todos, houve um equívoco. Agora é a professora Jaqueline que fará a fala. Obrigada, meninas. Obrigada. É um prazer, né, estar participando dessa mesa e trazendo um pouquinho, né, da minha experiência nesse tempo de pandemia. Queria pedir também para colocar os meus slides, que são só uns norteadores, para a gente falar um pouquinho do trabalho. Obrigada. Então, vou falar sobre práticas inclusivas. Eu, como, né, já foi apresentada, trabalho em AEE, né, em sala de recurso multifuncional, e trabalho também numa escola privada com atendimento especializado, com embasamento na neuropsicopedagogia. É um trabalho diferente do que eu faço em sala de recurso, porque nessa escola particular eu também atendo o público da educação especial, mas não somente, né, alunos que apresentam qualquer tipo de dificuldade de aprendizagem,
ou de comportamento que vai interferir na aprendizagem, né, a gente faz um trabalho diferenciado. E eu voltei, né, de licença maternidade. Quando começou a pandemia, eu tive o meu filho e ainda estou em licença pelo AEE, então não tenho experiência, né, do AEE nesse tempo de pandemia, mas já retornei, né, já há um mês e pouco, nessa escola particular, então eu trouxe essa experiência para vocês, que também atende um público bastante variado, com aluno com TEA, com deficiências múltiplas, com alunos com diversos transtornos. Então, passa o segundo slide, por favor. Eu trouxe, para começar a minha fala, essa frase de Thiago de Mello: não tem um caminho novo. O que tem de novo é o jeito de caminhar. Para esse tempo de pandemia, o meu jeito de caminhar teve que ser diferente, teve que ser inovador, teve que ser transformador. Então, diante da necessidade, né, de atender esses alunos com alguma dificuldade, seja de atenção, motora, cognitiva, eu precisei mudar o meu jeito de caminhar. Pode passar. Antes e hoje, né? Antes, o atendimento nessa escola, né, privada era um atendimento presencial, de individual ou de pequenos grupos, né, de acordo com a necessidade, né? Agrupava esses alunos, né, quando fosse preciso, para atender as necessidades específicas, né, desses alunos. E hoje, como que está sendo? Diante da pandemia, eu tive que me readaptar, né, porque esses alunos, alguns, não têm condições. Eu tive que na verdade, várias metodologias, porque um grupo de alunos não tem condições de acompanhar por vídeo chamada, por aula síncrona, né, atendimento síncrono, não tem essas condições. Então, né, eu tive que adaptar a esse público também. E alguns alunos que têm, eu também faço, né, algum trabalho diferenciado, que é através de vídeo, né, com propostas de atendimento. Tenho muito contato com os pais, né? Hoje, eu percebo que, com essa pandemia, a prática pedagógica, né, nos aproximou muito dos pais. Eu já tinha esse contato, né, com os pais, dentro da inclusão de necessidades variadas, quando o pai precisava de alguma coisa ou quando eu precisava, né, dar alguma orientação a esses pais, mas agora esse laço ficou mais estreito, porque tudo que eu preciso, né, desenvolver com esse aluno, eu preciso entrar em contato com o pai. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo dentro das práticas inclusivas. E o depois eu acredito que aproveitar tudo aquilo que foi bom, né, que eu pude realizar através de vídeo, né, desse contato estreito, para usar depois também. E voltar, né, logicamente, ao presencial, que é, né, o nosso ideal de prática inclusiva, de intervenção, né? Nós estamos hoje nos adaptando a uma realidade, né, de pandemia para melhor atender. Só que o presencial é o nosso ideal, sempre. Pode passar. Eu trouxe para vocês uma foto, né, foi autorizada pela escola, dos kits. Eu produzo, né, material para os alunos individualmente, né? Cada aluno tem um tipo de material, sendo esse material composto por jogo, recurso, atividade, direcionada à dificuldade específica daquele aluno. Então, eu mando para casa, uma vez ao mês, eu mando para a escola, e os pais, né, com o horário agendado, com todos os procedimentos, vão lá buscar esse kit, e logo quando chega em casa, eu faço a intervenção, faço a orientação de como poderá ser realizada essa atividade. E depois eles me mandam um feedback através de vídeo, de foto, né, para a gente ir trocando as informações, né, para melhor atender.
Eu tenho uma mãe específica que tem, né, o filho tem várias dificuldades, né, e tem vários diagnósticos e muitas limitações. E essa criança, essa mãe sempre manda vídeo e a gente vai fazendo essa intervenção, né, quase momentânea. Quando ela me manda, eu já respondo para a gente ir fazendo, ajustando as coisas. Eu dou sugestão, ela me fala, esse jogo não foi legal, ele não conseguiu fazer, ou de que forma eu posso fazer com que ele faça, né? Então, ela vai colocando as suas questões para que eu possa, né, ajudar, né, a esse desenvolvimento desse aluno. Então, esse kit também foi foi algo assim, muito diferenciado para esse tempo de pandemia. Por quê? Né? Como na sala de recursos existem os jogos, né, existem os materiais, essa sala também, nessa escola, existe todo o material, todo o jogo que eu uso, né? Então, nesse período eu tive que adaptar esse material. Muitos materiais são confeccionados com recurso de reciclagem, né, de tampinha, de isopor, onde, né, a gente compra pão, alguma coisa, aquele isopor, né, papelão, muitas coisas são reutilizáveis. Então, eu utilizo isso para o jogo, para a construção do jogo. E o que eu acho interessante é que esse jogo vai ser realmente específico para aquela dificuldade, né? E eu vou poder produzir uma demanda de jogos para esse envio. O que não acontecia é que na escola eu já tinha os jogos, recursos, e eu utilizava com aquela criança, mas ficava, né, na minha sala. Pode passar. Outra intervenção, outra prática, né, inclusiva, é o atendimento presencial. Eu tenho feito na escola, né? A escola só tem feito esse atendimento presencial comigo, com todas as proteções, jaleco, luva, touca, as duas máscaras de proteção. E eu tenho atendido alguns alunos que realmente têm, né, questões que virtualmente fica muito complicado de acontecer. Então, eu já tenho feito esse atendimento essa semana para um mês, né, e tem sido muito proveitoso. Eu tenho atendido, comecei com um aluno, depois 2, agora já tem 4. E eu coloco o horário com espaços nesse espaçamento. A equipe de apoio vai e limpa a minha sala e faz toda a higienização. Então, né, nós estamos atendendo esse aluno dessa forma também, né, aqueles que têm uma necessidade específica. Pode passar. E os vídeos também são uma proposta muito interessante, porque, por exemplo, essa imagem, volta na imagem, fazendo favor, do vídeo. Essa imagem é um jogo, né, que eu explico como será, e no jogo vão aparecer as cores. Aí são 4 cores: amarelo, vermelho, azul e verde. Então, eu fiz uma montagem onde aparecia de uma forma rápida, né, as cores. E a hora que aparece, né, a cor, esse aluno tem que pular em cima da cor, né? E trabalha, né, o controle inibitório, trabalha a atenção, a percepção, né, concentração. Então, esse jogo é um dos exemplos, né, de atividades que eu tenho feito. Também, né, jogos específicos de estimulação na área de alfabetização, né, que é uma demanda bastante grande nessa escola, que são jogos que trabalham consciência fonológica, que trabalham a literação, rima, né, separação de sílaba, de leitura mesmo. É um jogo que são os vídeos que estimulam a criança a fazer. Eu sempre oriento que eu sempre proponho jogos que
às vezes não precisa de material, às vezes só lápis e folha, né? Esse material, por exemplo, né, eu mandei para casa e depois, né, apresentei o link do vídeo, entenderam? Então, e a maioria dos jogos são jogos que não precisam de grandes recursos, que a família às vezes, né, não pode sair para comprar alguma coisa. Então, são jogos de estimulação de atenção também. Tenho feito jogos de 5 erros, tudo aquilo que... E esse processo de criação do jogo é como que eu faço? Eu penso, né, diante dos meus materiais, eu planejo como que será o jogo, monto, né, no celular como que é esse jogo. Por exemplo, né, eu vou gravar agora, depois da mesa, os meus vídeos da semana. Né? Eu planejei 5 jogos para a semana, porque são para os grupos específicos, né, de estimulação. Estimulação de letramento, estimulação da alfabetização, estimulação de leitura, né, estimulação da atenção. Então, eu criei, por exemplo, esse jogo de 5 erros. Eu vou lá, monto, coloco a imagem, né, de um cenário e depois deixo aquela quantidade de minutos. Depois coloco outro cenário onde tem as mudanças e aquela quantidade de minutos que eu quero, que a criança esteja atenta observando. E depois, né, termino, não trago a resposta e mando e peço sempre o feedback. Né? Eu tenho, não vou falar que todos os pais me trazem esse retorno, mas a maioria sim, me traz o retorno. Né? Depois de enviado esse vídeo, eu, né, deixo até a próxima semana para, né, em qualquer horário, o pai pode fazer. Claro que eu tenho um horário específico de trabalho, então, né, eu falo que só respondo, né, a essas questões nesse horário específico, mas o envio pode ser em qualquer horário que ele quiser, entenderam? Então, esses vídeos vem trazendo grande possibilidade. Tenho trabalhado ortografia, né, as crianças têm dificuldade de ortografia. Eu fiz um vídeo que se chama Uma Letra Muda Tudo. Então, nesse vídeo, a criança tinha que identificar qual letra que encaixaria melhor naquela palavra e ali a figura, né, mostrava a imagem referente. Né, e esses vídeos estão, né, quem quiser acessar, esses vídeos autorizados pela escola estão no meu canal do YouTube, né, Jaqueline Cipriano, né, para compartilhar essa metodologia que eu fiz propriamente para esse tempo de pandemia. E pode passar. Meu último slide, né, é a frase: a inclusão não pode parar. Né? A inclusão, mesmo em tempos de pandemia, ela não pode estacionar. Né? Mesmo eu trabalhando nessa escola particular, eu tenho observado, tenho conversado com, né, os meus amigos, colegas de trabalho das escolas públicas, que eu trabalho, são 2, inclusive, né, o Lucas, que é intérprete aqui, está, né, me substituindo, né, numa das escolas, né, que a gente trabalha na zona rural, e ele sempre me falava da dificuldade, né, que essa questão dessa interação com essas crianças, principalmente no tempo de pandemia, porque muitas não têm acesso. Né? Nessa escola particular, por exemplo, eu não tenho problema, né, de acesso. Tenho, sim, né, outros problemas, mas esse problema de acesso, né, nessa escola em particular, pública, nessa zona rural, a gente tem muito. Né? Agora, semana que vem, eu já retorno, né, para trabalhar junto com o Lucas, e o Lucas tem feito um trabalho também de envio de material, né, que é uma metodologia que, né, funciona, mas, né, às vezes não consegue esse feedback, porque o feedback é importante, né, para a gente saber, né, o que a gente precisa estimular mais, o que precisa estimular menos, né, o que não precisa, na verdade, ser estimulado, né, para ter um norte. E essa orientação para os pais, porque, na verdade, para nós profissionais, às vezes uma atividade está clara, a instrução está clara, mas para os pais não, eles têm dúvida, não sabem como aplicar, né? Não se formaram para isso, não é a área deles, entendeu?
Então, esse contato, dentro dessa minha experiência que eu estou tendo hoje, eu acho, o mais rico, porque eu posso instruir, pai, faz desse jeito, ou vamos pensar de uma forma diferente. Então, ele me traz muito essa informação. E, às vezes, nessa escola, né, de zona rural, o Lucas, por exemplo, não consegue ter esse feedback. Né? E minha outra realidade, que é a escola, né, do município que eu moro, que é de Japerebé, no interior do Rio de Janeiro, nós temos, né, um público muito diversificado. Alguns têm acesso, sim, né, e as meninas, né, inclusive a menina também que ficou no meu lugar, tem feito muito contato, também com envio de material, né, e tem feito bastante contato com os pais, mas alguns também não têm acesso, né, não têm disponibilidade, né, de fazer acontecer essa intervenção, né, que é do atendimento especializado. Muitas vezes nós pensamos que os pais às vezes ficam com muita coisa, que já tem as questões do ensino regular, da sala de aula, só que, né, eu posso dizer que, graças a Deus, né, eu tenho bastante... As pessoas têm recebido muito bem essas propostas de intervenção, porque, na verdade, na maioria delas são lúdicas, né? Tem feito, as mães, os pais, têm visto um resultado, né, nessa intervenção, né? E eu tenho tido esse retorno. Então, acredito que agora, né, eu retorno para as prefeituras, né, no dia 6 de outubro, e eu vou enfrentar, né, uma realidade diferente e também vou ter que mudar o meu jeito de caminhar, né, como disse Thiago de Mello. Então, minha fala, né, eu termino dizendo isso, né, independente dos desafios que, na verdade, na inclusão, né, os desafios sempre vão existir, né, nas práticas inclusivas sempre vão existir. Existiam antes, né, da pandemia, estão existindo outros desafios, né, agora, o hoje, e vão existir também, né, depois, né, as crianças voltarem, né, todo o protocolo. Então, né, nós temos essa visão que nós precisamos fazer a inclusão acontecer. Nós, né, que eu digo, professor do AE especializado, o professor regular, a família também, que tem o seu papel, a equipe multidisciplinar, todos nós precisamos estar, né, como a Débora muito bem disse, né, precisa ser uma rede, precisa ser uma rede de apoio, precisa ser suporte, para que realmente a inclusão aconteça. Então, eu trouxe um pouquinho, né, da minha experiência, nesse curto período, mas intenso, né, de retorno da minha licença maternidade, para fazer, né, que esse processo não pare. Então, é isso, né, que a inclusão não pode parar. Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Por gentileza, agora passo a palavra a Adriana Luna e a Adriana Cioli. Então, vamos lá. Boa tarde. A gente vai botar aqui para apresentar os slides. Está aparecendo para vocês os slides? Tá? Sim, está aparecendo. Então, vamos lá. A apresentação é nossa, né, da dupla. Eu vou falar por mais tempo, a Adriana vai estar aqui com a gente, complementando, contribuindo, né, e no momento das perguntas as duas vão estar com vocês. Fazendo a audiodescrição, eu sou uma mulher branca, estou com cabelo preso, visto uma camisa de fundo claro, com folhagens verdes. Do meu lado direito está minha colega Adriana, branca, de cabelos loiros, vestindo um vestido azul turquesa. A gente vai falar sobre a contribuição, a relação, né, entre o centro de reabilitação e a escola em prol, né, das práticas inclusivas, né, em prol da inclusão, né? E vamos falar um pouco de como que essa relação entre as instituições de ensino e o centro de reabilitação pode se desenvolver.
Contextualizando da onde a gente fala de fora da escola, a gente fala de dentro do centro de reabilitação. Somos educadoras, mas estamos na área da saúde, né? Trabalhamos, então, com uma equipe de profissionais da área da saúde e buscamos no nosso dia a dia essa articulação entre a saúde e a educação, né? Buscando a valorização desses conhecimentos, esses campos de saber que são tão variados, tão ricos e que podem ser tão complementares, né? Isso traz vários desafios, mas são desafios que motivam a gente aqui no dia a dia, né? E trabalhamos com bebês, crianças, adolescentes e adultos. Esses sujeitos a gente vai tentar caracterizar um pouco, são sujeitos que ou já nasceram, né? Com, entre aspas, corpos considerados diferentes, né? Formas de se movimentar, formas de enxergar, de ouvir, de falar, de se comunicar, enfim, mas formas de estar nesse mundo variadas, né? Isso pode acontecer desde do seu nascimento, ou a gente tem também sujeitos, né? Pessoas que a partir de um determinado evento, num ponto, né, da cronologia da vida, passa a ter uma outra funcionalidade, né? Assim, uma outra forma de existir, né? Assim, de realizar suas atividades, de interagir socialmente, né? Eu falo aí de pessoas que tiveram ou um traumatismo crânioencefálico, ou um acidente vascular encefálico, pessoas que tiveram tumor no sistema nervoso central, pessoas que têm doenças, né, neurodegenerativas que se iniciam num período mais tardio, na adolescência, na fase adulta, pessoas com crianças ou pessoas, né, de um modo geral, com sequelas de encefalite, de meningite. Então, a gente tem tanto esse público que já nasce, né, com essas suas funcionalidades variadas, ou a gente tem a história, né, de uma pessoa, seja ela em que fase da vida está, que é marcada por um evento, uma circunstância que muda a sua funcionalidade, vamos dizer assim. Podemos trabalhar dentro de um centro de reabilitação seguindo modelos distintos de compreensão e de conceituação do que é uma deficiência. Vivemos num centro de reabilitação em que quem está aqui conosco é classificado, considerado ou conceituado como uma pessoa com deficiência, uma pessoa deficiente. Então, a depender do modelo que a gente usa para entender, né, assim, o conceito da deficiência, vamos ter práticas diferentes, né? Então, se a gente entende aqui, onde a gente está no funil, né? Se a gente entende que temos colocando dentro de um mesmo saco, né? Assim, um corpo com defeito, né? Um déficit nas suas atividades, né? Gerando uma incapacidade de realizar uma incapacidade de participar de várias atividades sociais. Se a gente atrela a questão do déficit, a incapacidade de participação social a este corpo, que é um corpo considerado com defeito, a gente tem um conceito de deficiência seguindo o modelo biomédico em que essa deficiência ela está causada por esse sujeito. Ela é um evento individual, ela é um evento geralmente trágico, considerado trágico, né? E ela é uma questão pessoal. E no sentido, a intervenção de reabilitação, ela é feita nesta pessoa. Então, a gente precisa melhorar este corpo, né? Para que esse déficit ou essa incapacidade se atenue e essa pessoa possa participar. Saem daí as ideias de preparar para participar da vida, né? Preparar a criança para que ela possa um dia frequentar a escola, né? Então você tem uma reabilitação que tem essa ideia de que você precisa atuar nesse corpo biológico para depois essa pessoa poder viver socialmente. Num outro modelo, no modelo social de deficiência, você entende esses elementos para além do corpo como fundamentais para se pensar a deficiência. Então, você tem as questões de corpo não consideradas como defeito, mas consideradas como possibilidades, como, né, num conceito de diversidade, um corpo que tem sua funcionalidade, mas que numa relação com aspectos extra-corpo, aspectos sociais, aspectos normativos, barreiras atitudinais. Então, na relação com
as condições sociohistóricas de vida, pode se tornar ou não uma deficiência, pode causar ou não uma limitação, uma incapacidade na sua participação social. Então, nesse modelo, a atuação de um centro de reabilitação não estaria só nesse corpo biológico, mas estaria expressivamente no arredor dessa pessoa, desse sujeito social, né? Então, atuando na sociedade, nas instituições sociais, dentre elas as escolas, né? O processo de reabilitação, então, nesse modelo social, ele é muito mais visto como um processo de apoio à vida social desses sujeitos, né? Então, a gente tem um sujeito vivendo, né, participando e vivendo as situações de uma vida cotidiana, mas surgem problemas, dificuldades, surgem barreiras, né? E aí o objetivo, né, a cada fase da vida, a cada momento, seria a gente identificar esses problemas, identificar as necessidades, junto com a família e com a criança, o adolescente, o adulto, a gente dimensionar, né, assim, quais são esses fatores, do que a gente precisa, o que a gente precisa mobilizar, mexer, né? Definir, né, quais serão os mediadores, quais serão esses sujeitos que estarão envolvidos, né, entre aspas, na resolução, na abordagem dessa dificuldade que está acontecendo, planejar, implementar e orientar as intervenções que vão ser feitas sempre numa relação muito horizontal com as famílias e os sujeitos, né, avaliar os efeitos e seguir a vida, entendendo que tempos depois vão surgir outras dificuldades, e aí outro planejamento de ação, incluindo avaliação e tal, vai ser feito. Compondo, eu e a Adriana e outros profissionais daqui, a gente compõe, então, a equipe de psicopedagogia que trabalha dentro desse grande centro de reabilitação, né? O trabalho da gente, do hospital como um todo, do centro como um todo, e especialmente da psicopedagogia, é todo voltado para a orientação familiar. Não há nada que façamos sem a participação da família como terapeuta, né? Então, a todo momento a gente está realizando atividades em conjunto, aprendendo com as famílias aprendendo com a gente trocando conhecimentos, experiências sobre como conduzir da melhor forma possível o desenvolvimento, né, das crianças, adolescentes e adultos. Parte do nosso cotidiano é feito por avaliações, mas avaliações que devem ser, né, assim, são mais contextualizadas, não avaliar o sujeito, mas avaliar o sujeito na interação, né, com o ambiente. Treinos e programas de estimulação são montados, mas também sempre levando a perspectiva ecológica, né, de que esses programas de estimulação eles precisam ser realizados para fora, dentro e fora dos muros desse centro de reabilitação, e especialmente no ambiente mais familiar das crianças e dos adolescentes. O acompanhamento da vida educacional, desde a época que entra até o período em que vai sair da escola, é um ponto central também do trabalho aqui da psicopedagogia, e além das orientações, né, de importância da escola e do trabalho na vida desses sujeitos, né? De um modo geral, a gente trabalha com a população que frequenta, né, que usa a rede pública de ensino. Já passamos por fases em que a gente precisava falar sobre o direito dessas crianças frequentarem a escola, o direito de acesso, né? Hoje, passados aí 12 anos, né, da política pública de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, a gente faz muito menos isso. Então, as famílias já chegam para a gente com as suas crianças pequenas, já entendendo como direito, o que é um avanço enorme. O que a gente faz é orientar a família sobre essa política pública, sobre o conceito de atendimento educacional especializado como complementar ao trabalho da sala de aula, explicar o funcionamento, falar da importância, da segurança, da amparo e começar a criar uma rede de apoio e de diálogo entre família, a equipe daqui e a escola onde a criança vai começar a sua vida escolar, né?
De início, a gente precisa ver questões de acesso, de acessibilidade, que aí envolve comunicação, locomoção, horário. São crianças, muitas vezes, que têm procedimentos variados de cuidado, né? Então, cuidados com o intestino, cuidados com bexiga, uso de órteses, cuidados de posicionamento, a administração de medicações. Então, tem toda uma logística que a gente vai trabalhando com cada família para que esse cuidado não seja um empecilho para a inclusão escolar. Aliás, essa questão do cuidado é um ponto que a gente acha que a gente ainda pode avançar mais, porque tem-se ainda muita dúvida e muito a impressão de que se precisa de muito cuidado, não é para estar ali, né? Ou de que esse cuidado, ele é uma tarefa de, entre aspas, obrigação da família, né? Mas esse é um aspecto interessante para a gente trabalhar na inclusão, assim, num outro momento, é claro. Depois que a gente trabalha as questões de acesso, né, então entra, né, aí a gente tem as questões de permanência exatamente por todos esses fatores, né? Então, hora de ir para as atividades terapêuticas, hora de ir para a sala de recursos, como é que você concilia a vida de uma família com uma criança que tem tantas demandas, sempre pensando em conciliar, protegendo a qualidade, os elementos que são importantes para a qualidade de vida dessa família e dessa criança, né? A gente começa a fazer essa comunicação com as escolas, tem algumas vias de comunicação por e-mail, relatório, visita. A gente traz as escolas, né? Aqui, nesse momento da pandemia, a gente tem feito isso virtualmente, mas o mais comum é a gente ir à escola ou trazer a escola aqui para a gente dialogar. É muito interessante estar com a escola, porque a gente consegue contar a mesma história contar a história daquele sujeito de formas variadas e entender que essas histórias, essas formas de ver, esses pontos de vista, eles podem se complementar, podem dialogar sem uma superioridade de um saber ou outro, sem que sejamos nós, por estarmos na área da saúde, os que vão orientar o que a escola fazer. A gente tem tentado romper o máximo, principalmente quando a gente recebe profissionais, ou quando a gente recebe profissionais da própria escola, vindo aqui com essa intenção, estou aqui para vocês me dizerem o que vai fazer, o que vamos fazer, né? Então, a gente já começa a conversa tentando desconstruir essa visão de que não vamos dizer o que vai ser feito lá, né? Assim, é a riqueza daquele ambiente, com todos os processos e as trocas psicossociais que tem ali, que vai contribuir com o desenvolvimento daquela criança. O que temos de informação sobre aquela criança, o nosso olhar, o olhar da família, o olhar da escola, é que vai ajudar a fazer com que essas trocas e aquele ambiente seja mais rico ainda para o desenvolvimento daquela criança, né? Então, a ideia é alinhar discurso, trabalhar em tríade e trabalhar com a noção do planejamento participativo. Em cada etapa da vida, a gente entende que essa inclusão representa para as famílias dessas nossas crianças, adolescentes e adultos, coisas muito diferentes. Na educação infantil, na fase da creche, é um momento de muita insegurança. Então, são bebês, vamos pensar que são bebês que passaram, muitos deles, né, passaram por um parto que foi mais difícil, ou tiveram, após parto, um período de permanência na UTI, e são bebês que chegam no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, ainda demandando muitos cuidados que outras mães, em outras experiências de maternidade ou de maternagem, não tem mais. Mas para aquelas famílias, para aquelas mães, esses cuidados ainda fazem parte da rotina. Dá muita insegurança, dá muito medo, né, de entregar seu bebê que precisa de tanto cuidado, né, para uma outra instituição cuidar, né? A gente tem algumas mães que não conseguem nem dar o neném para uma outra mulher segurar, não consegue dividir o colo, partilhar o colo, né? Quiçá deixar uma criança 4 horas, 6 horas por dia numa creche. Então, é feito um trabalho todo de suporte com essas mães, de ir trabalhando com ela aí um trabalho interdisciplinar, dando segurança, dando apoio para ela. A experiência de entrada na creche, na educação infantil na maioria das vezes, muito prazerosa, muito acolhedora para a criança, porque é da própria natureza da educação infantil você ter um olhar muito mais global sobre o desenvolvimento infantil, né? Então, você tem benefícios visíveis logo na criança, né? Mudanças de comportamento, avanços na linguagem, desenvolvimento motor deslancha, né? A criança começa a participar de algumas atividades do dia a dia que em casa não tinha oportunidade de participar. O ambiente é tão rico que
mudanças muito rapidamente são vistas, né? E para as mulheres, para as mães, também é muito acolhedor, né? Ela vai ter outras mulheres ali fazendo essa rede de apoio para ela, né? No ensino fundamental, as demandas começam a ser outras. A expectativa da alfabetização é o grande cerne desse primeiro segmento do ensino fundamental. Para algumas crianças isso vai acontecer e a gente vai trabalhar nos ajustes, né, junto com a escola, pensando em alternativas, mas para outras isso não vai acontecer e aí a gente começa a falar em adaptação curricular e mostrar para a família que escola é mais do que alfabetização, né? Que escola é mais do que aprendizagem de conteúdo, né? No Fundamental 2, a gente tem o desafio de ter que falar com muitos professores e essas adaptações curriculares, né, elas começam a ser, às vezes, precisarem ser de grande porte, de maior porte ainda. No ensino médio isso dá, isso continua e começa também a questão dos questionamentos sobre continuo ou não continuo na escola, essa escola é benéfica ou não para o meu filho, com esse modelo, né, de política pública de ensino médio que a gente tem no país, que benefícios eu vou ter, eu saio, eu penso outra alternativa. Então esses questionamentos de continuidade e descontinuidade e de atividade profissional, de atividade de trabalho, né, ocupacional, começam a surgir nesse momento do ensino médio. Com licença, Adriana, só para te alertar quanto ao tempo, nós temos 4 minutos, tá? E no ensino superior, a gente vem com muita satisfação vendo que a garotada rompe, abre porta, né? Assim, rompe, bota o pé na porta e entra, e eles vieram entrando assim como eles vieram entrando no ensino médio, e se entraram no ensino médio e concluíram o ensino médio com todos os apoios dos quais têm direito, eles estão arrombando agora a porta das universidades. É uma experiência muito desafiadora, está sendo construída, as universidades estão acolhendo a gente aqui, já faz diálogo com elas. A Adriana, minha colega que trabalha mais com os adultos, já vai às universidades, as universidades já fazem contato com a gente aqui, mas é um desafio grande de pensá-los com todas as suas funcionalidades dentro da universidade, né? Na pandemia, a gente continuou o trabalho que era fundamentado na questão familiar. Então, a gente já tinha, né, já tem princípios de reabilitação muito voltados com a família. Na pandemia, continuamos. Talvez a gente tenha ficado, em algumas famílias, né, mais perto, mais próximos, né, pela questão, e em outras a gente ficou mais distante. Então, a gente tem essa grande polêmica, né, assim. As organizações familiares mudaram em muitos casos, e assim, houve óbitos, houve mudanças de residência, famílias se juntaram, famílias se desintegraram, separações, uniões. Então, todo esse caminho da dinâmica familiar modificada pela pandemia está sendo considerado nesse tratamento, né, nos programas, né, de tratamento das pessoas, né. Especificamente sobre acompanhamento escolar, sobre o trabalho do ensino remoto em casa, né, o cuidado que a gente vem tendo é de não reforçar a perspectiva de algumas famílias da busca da produtividade, da realização das atividades, preciso realizar as atividades e uma preocupação excessiva com a produtividade e com a aprendizagem de conteúdo. Isso não vai acontecer da mesma forma como a gente vê acontecendo fora do contexto da pandemia, né? Então, a gente tem trabalhado com a família muito mais a valorização dos processos, né? Do que dos resultados, da atividade feita, da lição cumprida, né? As famílias vivenciam situações novas em casa, de ensino, de troca, de mediação, observando mais suas crianças, seus adolescentes realizando as atividades. Com isso, a gente vê ganhos em algumas famílias no sentido de perceber características, né, cognitivas, comportamentais, até questões subjetivas do adolescente, da criança com relação à sua aprendizagem, que antes elas não conseguiam observar num outro contexto. Então, a gente tem usado isso dentro do programa, né, de acompanhamento de cada família. Uma coisa muito bacana é a confirmação da essencialidade da escola para essas crianças. A gente teve, infelizmente, ou a gente já esperava que isso acontecesse, mudanças no desenvolvimento de muitas crianças, né? Crianças deixaram de expressar algumas, entre aspas, aquisições que já tinham feito antes, né? Exemplos de desfraude que estava acontecendo, crianças que modificaram sua forma de se locomover, crianças que já participavam de atividades de higiene, de alimentação e deixam de participar. Então, a gente teve isso, mas também a gente teve em outros contextos crianças, famílias que tiveram oportunidade de trabalhar dentro de casa com tempo, algumas questões que antes não conheciam, não conseguiam, né? Porque a rotina, às vezes, de uma família que tem uma criança
classificada como com deficiência, é uma rotina de muita atividade fora de casa. Eu levo para a escola, eu levo para atendimento educacional especializado, eu levo para a clínica, eu levo para o SARA, eu levo para tudo quanto é lugar. E o tempo que eu tenho com essa criança não me é suficiente para realmente eu perceber e investir naquilo que para minha família é importante eu investir. Então, a gente tem experiências positivas, experiências negativas, experiências variadas nesse período da pandemia, né? Muito do trabalho da gente foi estruturar rotina, ajudá-los, né, a estruturar rotinas, criar infraestrutura em casa, conhecer quais são as possibilidades, né, de infraestrutura em casa, e as famílias estão seguindo com essas novas vivências, questionando muito continuidade e descontinuidade da escola, e a gente trabalhando no sentido de afirmar, né, a importância da escola na vida desses sujeitos. E uma última verificação é de que direitos são conquistados, mas precisam continuar sendo batalhados, porque numa situação como essa, numa situação de crise econômica, de crise política, de crise humanitária, de crise sanitária como a gente está tendo, perde-se direitos. A gente tinha crianças que tinham toda a estrutura do qual tem direito, né, com atendimento na sala de recurso, profissional de apoio em sala de aula, o planejamento todo montado para ela, e numa situação de pandemia isso se desfragmenta, né? As escolas, em muitos casos, né, assim, não conseguiram manter tudo o que era oferecido de direito. Então, as famílias perceberam, batalhamos tanto, conseguimos, mas bastou uma crise para a gente deixar de ter alguns direitos atendidos. Então, o trabalho, né, de orientação para essas famílias e de apoio é de que continuemos lutando, né? Adriana, minha querida, vou te pedir licença, mas a gente vai precisar concluir. Eu te dou mais uns 3 minutos para a gente terminar, tá bom, minha querida? Porque senão a gente vai... Finalizando, a ideia é essa. A ideia é de um trabalho que está sendo construído de um centro de reabilitação complementando, né, de complementariedade com as instituições escolares em prol dessa inclusão, usando uma linguagem, uma forma de comunicação que tem que ser fluida, né? Evitando termos técnicos, termos uma linguagem que afasta, né? Assim, dos laudos, dos relatórios. Não, a gente tem que usar uma linguagem que aproxima, né? Assim, que integra, né? Os cuidados na relação entre o campo da saúde e o campo da educação, isso a gente tem que continuar cuidando, né? Para que a saúde não seja um campo considerado mais valioso, ou de um saber mais valioso do que o campo da educação, né? A gente tenta, então, a construção dessa relação de horizontalidade com a centralidade da família e do aluno no processo. São eles, as escolhas, os direitos, né? Os processos vivenciados são deles, né? Somos nós, bastidor, né? O show é da vida deles, assim, né? E uma equipe de reabilitação que faz esse trabalho de bastidor, tá? Obrigada. Obrigada. Vamos passar a palavra agora para o Diego. Oi. Vocês conseguem me ouvir? Sim, perfeitamente. Boa tarde para vocês que estão aí. Eu vou só compartilhar também aqui o tema para que vocês possam estar acompanhando. Como o Valmice disse, eu sou o Diego, eu sou fonoaudiólogo, né, e venho trazer para vocês nessa tarde também a minha experiência e, sobretudo, nesse tempo de pandemia, e ressaltar a importância de avaliações funcionais, né? E quando geralmente a gente fala de avaliação funcional, a primeira coisa que já vem à nossa mente já é aquela necessidade de qualificar ou de quantificar algo, né? Só que esse tipo de avaliação funcional, sobretudo nesse tempo de pandemia, não tem o intuito de quantificar ou de qualificar algo, mas tem o intuito de direcionar o ensino nesse tempo, facilitando tanto o trabalho do professor, quanto também o trabalho dos pais que tiveram que adotar agora uma nova postura de coadjuvantes nesse papel, né? Então, eu vou só colocar algumas coisas aqui. Na minha apresentação, a Valmice disse que eu sou diretor do Instituto Te Amo, né, onde a gente trabalha com crianças no transtorno do espectro autista. Então, são crianças que receberam esse diagnóstico ou que, então, estão em investigação, né, com suspeita desse diagnóstico do transtorno do espectro autista. E também sou fundador do Instituto Azul, onde a gente trabalha com pesquisa direcionada a práticas pedagógicas inclusivas que vão facilitar, então,
esse processo de ensino para a criança, né? Sobretudo com uma visão heurística, sobre um brincar heurístico. Então, a gente pega tudo, a gente pega o chão, a gente pega a folha que cai da árvore, a gente pega a água, a gente pega o quintal de casa, a gente pega tudo que a gente tem em casa e a gente transforma isso em recurso a partir de uma avaliação funcional, ou seja, de conhecer especificamente quem é esse sujeito, se preocupar com quem é esse sujeito, né? O nosso foco, tanto no Instituto Te Amo quanto no Azul, é exatamente olhar para a pessoa com deficiência, né? Sobretudo aquela que é tida com deficiência e que recebeu esse diagnóstico aí do transtorno do espectro autista, né? A Adriana falou super bem sobre essas questões de deficiência, né? Muitos colocam, se a gente for pensar nesse funil todo aí, a gente vai colocando várias visões ali dentro, né? E eu já sou um pouquinho dessa visão mais pós-moderna, né? Eu tiro a culpa do corpo, não está no corpo, ninguém importa nada, né? Então, eu acho que são diversas formas diferentes de agir, e eu acho que o mundo é isso, né? O lindo do mundo é ser plural, porque se tudo fosse a mesma coisa, desculpe a expressão, mas o mundo seria um saco. Então, vamos lá, vamos começar a conversar um pouquinho aqui, né? Pessoas diferentes em salas iguais e ensino igual, né? Geralmente a gente ouve as pessoas dizerem assim, o meu filho não está bem na escola porque o professor não sabe lidar com a questão que ele trouxe, né? Ou então, eu não vou colocar na escola A ou na escola B porque eles não sabem lidar com as demandas que chegam para eles. Então, é importante que a gente entenda que existe um modelo, né, e é algo tão cultural, tão intrínseco nosso, existe um modelo tão antigo e tão arcaico de educação que muitas vezes esse modelo nos impede de enxergar a pluralidade da sala, né? Então, a gente está falando de corpos, de pessoas, de mentes, de comportamentos diferentes, mas de um ensino que muitas vezes é unilateral, ou seja, existe alguém que é a voz, que é a vez, e que dele só emana o conhecimento, e não pode vir conhecimento de ninguém mais, né? E essa forma acaba destruindo, muitas vezes, esse ligante, esse acesso daquele corpo que está ali disposto naquela sala de aula e que veio aprender algo, né? Daí as pedagogas e tudo mais, que falam com muito mais propriedade que eu, né, a respeito das questões da afetividade e da aprendizagem, né? E a gente não pode deixar isso, sobretudo nesse tempo de pandemia, onde os corpos estão longe, né? Estão longe, mas os corações precisam estar perto. Então, a gente fala de corpos diferentes, de pensamentos diferentes, de pessoas diferentes, de jeitos diferentes, mas de salas de aula que ainda são arcaicas e que ainda possuem um padrão de ensino, muitas vezes, próximo àquilo que a gente encontrava nos séculos passados, né? A professora Jaqueline está aqui, foi minha orientadora aqui no mestrado, inclusive, Jaque, um grande beijo. Eu e a professora Jaqueline escrevemos até um artigo sobre isso, né? Na verdade, foi uma resenha, uma coisa a respeito disso, né? Nós hoje estamos aqui no século XXI, alunos do século XXI, informatizados, né? E a gente ainda tem um modelo de sala de aula do século XIX, né? De móveis que estão dispostos, como no século XIX, professores lutando para chegar ao século XXI, ali no século XX, presos, né? Mas eu quero que vocês entendam que a culpa não está também no profissional que está à frente, porque o profissional não recebe formação. Então, existe toda uma cultura que nos move a permanecer e a manter esse modelo, e quem perde com isso são os corpos plurais que estão dentro dessa sala, tá? E aí, a gente precisa, então, começar a romper com esse tipo de cultura, com esse tipo de pensamento, né? E pensar exatamente o ensino, o aprender para além da sala de aula. Entender que a casa, ela não é uma sala de aula. A sala de aula, ela está disposta lá, naquele lugar físico dela. Mas a casa, né, nesse tempo de pandemia, ela pode ser esse lugar de múltiplas experiências e de múltiplas
aprendizagens, né? Então, começar a romper com esse pensamento nos moveu lá no Instituto, tanto em um quanto no outro, a começar a pensar isso tudo e a pensar em como a gente pode ajudar nesse tempo de pandemia, esses corpos plurais que estão dispostos aí dentro do ensino, né? E aí quem me conhece, tanto enquanto profissional, tanto enquanto professor, tanto enquanto aluno, vai saber que eu sou um eterno inquietante, assim, né? Eu não paro. Então, a gente começou a pensar nessas crianças aí, com diagnósticos de transtornos neurobiológicos, neurológicos, e aí a gente parou e pensou, né, em cada deficiência que não estava no sujeito, mas que estava no ambiente, e como a gente poderia ajudar esse processo. E aí a gente partiu da premissa de que cada sujeito é único, né? Eu sou fonoaudiólogo, como eu disse para vocês, mas eu faço parte aí do ramo da análise do comportamento aplicada, né? Que é a ABA, mais conhecida como ABA. Ela não é utilizada só para pessoas com transtorno do espectro autista, ela é utilizada para todas as pessoas, inclusive a minha relação aqui com vocês pode ser mediada pela análise do comportamento, tá? E aí a gente partiu dessa prisma aí da análise do comportamento que surgiu lá do behaviorismo, daquela linha comportamental, do B.F. Skinner, que começou a estudar a questão da evolução de Darwin, e aí depois vieram outros neurocientistas e começaram a pensar junto, enfim. A gente segue essa linha do comportamento, essa linha de enxergar o sujeito enquanto único. E aí eu tive a ideia e falei com os outros profissionais lá, falei com eles, meninos e meninas, todos aqui juntos comigo, vamos começar a avaliar e a analisar cada realidade de perto. Então, a gente começou a olhar essas pessoas de perto, a gente começou a trazer esses sujeitos que chegavam lá para perto. E a gente, então, começou a aplicar, né, alguns relatórios e algumas coisas que a gente tinha que exploravam intimamente essa realidade. Então, a gente começou a buscar, né, quais eram os interesses, o que essa pessoa gosta de comer, o que essa pessoa gosta de fazer, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de fazer quando ele está em casa e na rua, quem é esse sujeito, o que esse sujeito pode contribuir para o outro, quem é que ele gosta de se aproximar. Então, a gente começou a fazer uma avaliação, né, entre aspas, bem longa e bem profunda a respeito daquele sujeito. Hoje, na análise do comportamento, né, a gente utiliza aqui, ó, o VB-MAP, que é uma escala, né, VB-MAP, que é uma escala onde a gente vai observando as funcionalidades e habilidades desse sujeito. Então, a gente sabe que o sujeito ele pode ter uma habilidade, quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente pensa nisso, né, que muitas habilidades, às vezes, ele não consegue fazer, não porque ele não tenha a capacidade, mas porque ele ainda não experimentou. Então, a gente faz essa análise para que depois a gente possa promover a esse sujeito experiências que possam equiparar essas habilidades e essas funcionalidades dele. E aí, pensando nisso, a gente falou como é que a gente pode levar isso para o ensino. Então, a gente, estudando mais a análise do comportamento, estudando mais essa questão desse protocolo, que é o VB-MAP, Valmir, se seu microfone está aberto, por favor, se você puder fechá-lo. E a gente começou a estudar essas questões da análise do comportamento e perceber que, a partir de todas as habilidades e funcionalidades desse sujeito, a gente poderia, então, planejar, construir, na verdade, um plano educacional individualizado, partindo da premissa de que o sujeito é único e que a gente teria, então, possibilidades de facilitar esse processo. A partir desse plano, né, de ensino específico, individual, a gente, então, começou a conversar com as escolas e com os pais. Então, na verdade, o Instituto hoje, ele realiza uma conversa entre profissionais, escola
pais e cuidadores, para que então a gente consiga entender esse sujeito e para que a gente então consiga inserir esse sujeito na sociedade, buscando eliminar as barreiras, buscando eliminar todas as dificuldades que ele tenha, talvez porque ainda não experimentou ou porque outros olhos olharam e julgaram que ele não seria capaz, na tentativa de inseri-lo aí no contexto social, mas claro, respeitando sobretudo a identidade e o querer de cada sujeito. Então, se ele não quer, parabéns para ele, é lindo. Mas se ele quer, parabéns também, é lindo, né? O Instituto, ele preza muito essa questão do respeito, né, e da empatia, de se colocar no lugar do outro e não enxergar o corpo enquanto um corpo que está com problema, ou um corpo que está errado, e tentar corrigir esses padrões. Não. A gente observa algumas coisas que poderiam se desenvolver, algumas coisas que poderiam estar ali facilitando esse processo de aprendizagem, então a gente dá um suporte, claro que com o ok desse paciente. E a gente observou, a partir dos relatos da escola, de devolutivas da escola, o quanto a escola agora consegue realizar e pensar estratégias específicas para cada sujeito, né? Quando a Jaqueline Supriano estava aqui falando sobre os kits que ela preparava e que ela enviava para casa, era exatamente isso, né? A avaliação funcional, né? O VibMap, por exemplo, ele consegue mensurar as habilidades e as funcionalidades de cada habilidade para que, então, esse sujeito, a gente possa pensar estratégias específicas para esse sujeito, né? A gente consegue, então, separar uma série ali de atividades específicas para um determinado sujeito, para um determinado corpo, né? E aí, enquanto fruto também de todo esse tempo de pandemia e de todos esses estudos, né, no Instituto Azul, acho que Tânia está aqui, Tânia faz parte também do Instituto Azul comigo, nós estamos agora preparando, né, um livro, o qual nós disponibilizaremos exatamente várias atividades de coisas que deram certo durante a pandemia, de experiências que deram certo aí durante a pandemia. Eu também sou da família apaiana, eu trabalho numa APAI, e em decorrência disso, eu tive que produzir um material específico para cada sujeito e entrar em contato. Então, o resultado de todo esse tempo, de toda essa avaliação funcional, a importância dessa avaliação funcional facilitou esse acesso de tal modo que hoje a gente tem como devolver à sociedade o fruto desse trabalho. Então, a gente observa que hoje o ensino, ele se deslocou da sala de aula física e passou para casa, né? E com isso, com esse acesso entre profissionais, entre escola e entre família / cuidadores, a gente conseguiu, então, facilitar para que esse ensino chegasse e acontecesse de uma forma divertida, prazerosa e pessoal para cada sujeito, né? A função principal da avaliação funcional é não negar nada e não negar ninguém. Então, a gente faz aquele apanhado, né? A gente conhece o sujeito, a gente analisa cada habilidade, a gente observa se essas habilidades estão funcionais ou não, para que, então, a gente repasse tudo isso à escola através de uma conversa e a gente cria uma grande rede na tentativa de inserir esses sujeitos num contexto social, buscando, de fato, né, abolir totalmente, ou o máximo que a gente consiga, a discriminação ou a segregação de corpos que não sejam iguais, né? Até porque a gente não está aqui para buscar nada igual, a gente está aqui exatamente para respeitar cada um da forma que é, mas, sobretudo, fornecer aí um respaldo. E aí, então, a gente vai para as práticas de ensino em casa, né? Como resultado disso, eu disse para vocês que a gente está publicando aí, está terminando, na verdade, o livro, né? Cheio de práticas, de tarefas super legais, né? E muitas delas já foram utilizadas, né? A gente pensou, então, inicialmente, em fazer esse livro de práticas, começando na primeira infância, então a gente utilizaria atividades para a primeira infância, só que a gente pensou mais, né, e a gente falou que só pegar um público não seria legal, né, e a gente podia ousar mais. Então a gente vem trazendo
para todas as atividades, inclusive também para a senilidade. Então, a gente separou um grupo ali de várias tarefas para que as pessoas possam, então, estar fazendo em casa. E o mais interessante é que são tarefas com materiais que talvez a gente jogaria no lixo. Já que estava falando ali sobre os materiais dela, eu e Jaqueline somos muito próximos, né? A gente é muito amigo, então a gente pensa muito próximo, até porque a gente troca muito. Então, o objetivo é exatamente esse. O objetivo não está em comprar um brinquedo ou comprar algo caro, mas o objetivo está exatamente em promover uma qualidade aí no ensino e a facilitação do ensino através de tudo aquilo que se jogaria fora. Então, uma caixa de ovos, ela se transforma num jogo, que a gente pode estar estimulando diversas habilidades, até mesmo por ser arte terapeuta, as questões do psicodrama, a gente utiliza muitas coisas da dramatização também em alguns jogos, então a gente veio juntando, somando todas essas práticas, né, e enquanto resultado disso tudo que a gente experimenta lá no Instituto, a gente então pôde dar uma resposta, e o fruto desse trabalho aí da pandemia vai surgir, que é esse livro de práticas educacionais que a gente pode estar fazendo em casa. Então, a gente vai trabalhar educação, os conceitos, né, pedagógicos, através de brincadeiras em casa, respeitando a pessoalidade do sujeito, né, respeitando o íntimo daquele sujeito, as características próprias dele, né? E aí, um ponto muito importante de se dizer é que cada atividade, ela é pensada especificamente para um determinado tipo, né? Para um determinado grupo. Então, sabendo que, por exemplo, eu não vou passar uma atividade de pular para quem ainda não consegue pular, mas não consegue porque não experimentou. E aí, a gente tem atividades para ensinar a pular. E aí a criança começa a pular e ela continua e pode utilizar as outras atividades. Então, a gente pensou nessa construção do todo para que a gente possa, então, auxiliar aí nesse processo. Gente, a avaliação funcional, então, ela é muito importante, né, no sentido de clarear, no sentido de favorecer e de facilitar aí esse processo de ensino, a criação principalmente de um PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, mas sobretudo também a avaliação funcional, ela auxilia no processo do PI, que é o Plano de Intervenção, né, individual, que também auxilia aí os profissionais da área da saúde a que habilidades trabalhar, como desenvolver esse sujeito e como desenvolver tais habilidades e funcionalidades. Quando eu falo de habilidade, eu falo de algo específico, uma habilidade maior, e funcionalidade, se aquela habilidade é funcional. E aí, por exemplo, talvez os professores tenham grande dificuldade, às vezes, de regular e de fazer com que o aluno sente dentro da sala de aula, né? Então, o aluno com TEA, ele pode sentar, a gente utiliza a análise do comportamento e a gente senta ele. Então, ok, ele conseguiu adquirir a habilidade do sentar. Mas, às vezes, ele está sentado e está olhando para todo mundo, ele está futucando em alguma coisa, ele está mexendo em outra, ele está implicando com um coleguinha, ele está se balançando, e ele não presta atenção. E aí que a gente fala de funcionalidades. Esse sentar precisa estar funcional. E a gente também vai brincando com ele, né, utilizando recursos práticos, para que, então, ele consiga prestar a atenção, né? Lá no Instituto, por exemplo, Tânia me acompanha e a gente vê que é muito engraçado, né? A gente coloca pecinha nos olhos, a gente pinta os olhos, a gente faz bolinha de sabão e puxa a bolinha para que a criança consiga olhar nos seus olhos. Então, a gente utiliza muito do lúdico dentro desse fazer pedagógico, né? Claro que levando em conta aí, primeiro, essa avaliação funcional para que a gente entenda quem é esse sujeito. Resumindo a minha fala, a avaliação funcional é muito importante para que a gente entenda quem é a criança que está na nossa frente, quem é o sujeito que está na nossa frente, ainda que com deficiência, para que, então, esse processo de ensino seja facilitado através de um PEI e na terapia através de um PI, ok? Valmir, se não me bate, terminei. Gente, só para terminar, claro, eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, agradecer a vocês que estão aí ouvindo a gente, coloco aí meu Instagram, qualquer coisa podem mandar mensagem lá,
e o meu telefone também à disposição para que a gente possa trocar, porque eu adoro troca, adoro compartilhar e adoro falar também. Se deixar, eu fico aqui até amanhã. Obrigada, Diego, obrigada a todos. Eu vou pedir agora ao Paulo, que coloque para a gente o vídeo do observatório, para que todos possam conhecer o trabalho que é desenvolvido, as pessoas. Por gentileza, Paulo. Vou preparar aqui, só um minutinho. Todos conseguiram visualizar? Ok. Eu não, Paulo, não aparece para mim ainda não. Não. Vou tentar novamente, então. Você quer que eu tente novamente, Valmice? Vou fazer. Todos estão vendo a imagem que vai ser projetada do observatório? Os demais disseram que sim. Já passou. Ah, tá. Todos conseguiram conhecer um pouquinho do trabalho que é desenvolvido pelo observatório, né? Nossa fundadora é a professora Jaqueline, é um grupo de pesquisa vinculado à Universidade Federal Fluminense, que traz pesquisa em direitos humanos, saúde e educação popular, tem grupo de pesquisa em ensino e diagnóstico, estudos sobre deficiências e formação docente. Eu queria aproveitar agora e agradecer a todos os palestrantes, as pessoas que participaram conosco, aqueles que colocaram algumas falas. Diego, querido, parabéns, fico muito feliz em conhecer essa trajetória bonita, desejo muito sucesso, a Karina Rocha. Eu quero agradecer a Adriana, a Débora, a Jaqueline, e em nome da comissão do evento, nós agradecemos pela participação de todos vocês e das pessoas que estiveram conosco, nos assistindo. Informamos que a programação do evento para hoje, das 17 horas, contempla a mesa Despatologização da Educação em Tempos de Pandemia, com a doutora Maria Aparecida Moisés, da Unicamp, o Paulo Amarante, da Fiocruz, Gisela Antueglit, da Universidade de Buenos Aires, e doutora Maria Gorete Rodrigues, do Programa de Pós-Graduação da UF, que será a mediadora dessa mesa. Muitíssimo obrigada, acho que a gente conseguiu até fazer dentro do prazo. Queria saber se alguém quer fazer alguma colocação, mas toda a coordenação e eu estamos imensamente gratos pela participação, pelas colocações de todos vocês. Parabéns e gratidão. Vou colocar aqui também a fala do Adilson Amaral. Parabéns a todos os participantes envolvidos nessa linda aula. Foi muito agregadora para o meu aprendizado. Obrigada a todos os participantes aí que nos assistiram, que disponibilizaram o seu tempo conosco nesse momento tão agradável.
Querido Lucas, aproveitando a fala da Jaqueline, nossa professora, que agradece também a sua participação, tá? Muito obrigada. Nossa intérprete de coração, a fala dela. Valnice, acho que você pode encerrar. Pelo visto, ninguém vai se inscrever. Mais uma vez, queremos agradecer a todos e dar por encerrada a nossa mesa. Abraços.